Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Muito bom dia, que a bênção, que a graça de Deus nessa manhã esteja sobre você e sobre toda a sua família. É uma alegria para todos nós despertarmos e vermos o brilho do sol e sabermos que temos um Pai de amor, um Deus presente, que cuida das nossas necessidades, que está ao nosso lado em toda e qualquer circunstâncias para suprir tudo aquilo pelo qual nós precisamos. Vivamos hoje tendo a plena certeza que estamos na presença do Senhor e permitamos que Ele conduza a nossa vida em toda a nossa trajetória. Convido você nesse momento para abrir a palavra de Deus no livro de Isaías, capítulo 38, o versículo 1. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. O Deus que nós servimos é um Deus que conhece o passado, o presente e o futuro. O Deus que nós servimos é o Deus do milagre, é o Deus da vida, é o Deus doador de todas as bênçãos que nós podemos receber em nossa vida. Mas o Deus que nós servimos, Ele conhece tanto o futuro que Ele pode dizer para nós o dia, a hora e a maneira pela qual nós iremos fechar os nossos olhos para essa vida. E foi isso que aconteceu com o rei Ezequias. O profeta Isaías foi responsável em trazer essa mensagem para o rei Ezequias. Deus queria que Ezequias preparasse a sua casa. Deus queria que Ezequias estivesse pronto para esse momento. Esse recado de Deus para Ezequias nos ensina hoje que é necessário também a cada dia vivermos um dia de cada vez, mas nós precisamos ter plena consciência que o nosso Deus nos acompanha, nos guia e conhece a nossa vida melhor do que nós conhecemos. Depois que morremos, já não há mais oportunidade de arrependimento. Depois que morremos, já não há mais oportunidade de salvação. Se nós queremos viver uma vida santa, correta diante de Deus, nós precisamos fazer enquanto nós respiramos, porque depois que deixamos de respirar, já não há mais oportunidade de confissão, arrependimento, pedir perdão, amar alguém ou expressar os nossos sentimentos. A morte jamais pode vencer a Deus, porque o Deus que nós servimos é o Deus da vida. Mas nós podemos tirar Deus do controle da nossa vida e tentarmos conduzir a nossa vida ao nosso próprio modo, e aí sim nós iremos nos deparar com a destruição e com a morte eterna. No versículo 2 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, nós podemos observar do valor de uma oração. Ezequias não precisou de muita coisa. Ezequias não precisou sair do seu quarto onde ele estava enfermo quando recebeu a notícia através do profeta Isaías. Ezequias apenas virou o seu corpo, olhou para a parede, fechou os seus olhos e passou a conversar com Deus. Compreenda o valor de uma oração. Entenda que o Deus que nós servimos, Ele está ao nosso lado em todo e qualquer momento, até nos momentos difíceis da nossa vida. Algumas pessoas que pensam que Ele nos desamparou, mas não é verdade. Deus estava do lado do rei Ezequias quando ele começou a chorar. Sentiu o peso da informação de que ele perderia a sua vida e ele se volta para Deus, abre o seu coração e confessa os seus pecados a Deus e pede a Deus misericórdia. Deus ouve a nossa oração, Deus está ao nosso lado, Ele quer ouvir os seus pedidos, Ele quer ouvir o seu clamor. Os momentos que Ezequias estava vivendo eram momentos difíceis. Sanaqueribe, que era o seu adversário, que era o comandante da Assíria, estava no seu encalço, lhe ameaçando, e tentava com todas as suas formas tirar-lhe do trono e destruir toda a nação. Satanás, por outro lado, queria matar Ezequias, porque Ezequias estava fazendo uma reforma espiritual em Judá. Se o povo deixasse de reformar-se espiritualmente e caísse na mesmice, eles seriam destruídos. É nesse momento que Satanás aproveita e tenta tirar a vida de Ezequias. Mas Ezequias, reconhecendo da necessidade da reforma que tinha que levar a nação de Judá a viver diante de Deus, ele pede perdão, ele pede a Deus misericórdia e pede a Deus mais um tempo de vida. O Deus que nós servimos é o Deus dono do tempo. Ele é dono de tudo. É Ele que criou todas as coisas. Somente Ele pode alterar o tempo. Nós somos reféns do tempo, mas o Deus que nós servimos não, Ele é dono do tempo.
Ezequias pede um sinal a Deus e Deus fala: eu irei fazer retroceder 10 graus do relógio de Acás. Em vez do tempo avançar, o tempo retrocedeu. Somente Deus pode fazer isso por nós. Somente Ele é dono do tempo. Somente Ele é Senhor de todas as coisas. Ele hoje está sentado no mesmo trono pelo qual Ele um dia foi entronizado. É a razão pela qual nós temos que adorá-lo. Nós temos que reverenciá-lo. Nós temos que esperar no tempo de Deus que Ele irá agir em nosso favor. Isaías capítulo 38, versículo 9, a Bíblia diz o seguinte: Cântico de Ezequias, rei de Judá, depois de ter estado doente e ter sido restabelecido. Ezequias agora, o que ele poderia fazer era louvar o nome do Senhor, porque a sua vida estava na iminência da morte. O próprio Deus tinha falado através do profeta Isaías que ele deveria preparar a sua casa, porque logo, muito em breve, ele fecharia os seus olhos para essa vida. Mas o valor de uma oração, quero chamar a tua atenção nessa manhã. Ezequias se voltou para a parede, olhou nos olhos do Senhor pela fé, pediu perdão e pediu graça e misericórdia pela sua vida. Deus ouviu a sua oração, Deus atendeu o seu pedido, Deus sabia da importância da vida do profeta Ezequias por um período de tempo, para levar toda uma nação a viver uma reforma espiritual e levar o seu povo a ter um encontro pessoal com o seu Deus. Nesse período, Ezequias tinha aproximadamente 40 anos de idade. Ele estava aqui agora falando que a sua casa, que a sua vida era como se fosse uma tenda de um nômade. Rapidamente, ele poderia mudar a sua tenda de um lugar para o outro. Da mesma forma, ele estava vivo, ele sabia que rapidamente ele poderia fechar os seus olhos para essa vida. Somente Deus poderia intervir ao seu favor. Somente Deus poderia lhe conceder um tempo de graça. Somente Deus poderia mudar essa sentença da sua história. Ezequias tinha muitos planos para a vida. Ezequias estava jovem, tinha apenas 40 anos de idade. Ele tinha muitos sonhos, mas ele sabia que agora, diante da informação que ele tinha recebido, os seus planos estavam a esmorecer. Os seus planos estavam destruídos. Somente Deus poderia salvá-lo nesse momento difícil da sua vida. E ele se volta para Deus. Deus ouve a sua oração. Deus muda a sua sorte. Deus restabelece a sua saúde. Deus lhe dá mais um tempo de vida. Aos olhos de Deus, o trabalho do rei Ezequias era necessário. Deus esperava que o rei Ezequias cumprisse sua missão, cumprisse o seu trabalho, levasse uma nação a viver uma vida diferente. Diante desse olhar divino, Deus lhe concede mais um tempo de vida para que ele pudesse cumprir a sua missão e os propósitos pelos quais Deus tinha colocado no seu coração. O Deus que nós servimos é um Deus generoso, é o Deus da graça, é o Deus da misericórdia. É o Deus da segunda chance. Quando Deus oferece a cura para o rei Ezequias, Deus lhe dá muito mais do que a cura. Deus lhe dá muita riqueza. Deus lhe concede muitas vitórias. Ezequias também agora tinha cumprido a vontade do Senhor em viver uma vida mais perto de Deus. Ezequias tinha levado uma nação a viver uma vida diferente. As mudanças aconteceram drasticamente na vida do rei Ezequias, mas vale a pena nesse momento nós pararmos para refletir. Quando nós nos voltamos para Deus, Deus abre as janelas do céu sem medida e derrama a bênção sobre a nossa vida que nós não merecemos, mas nós precisamos receber, nós precisamos abraçar e ter um coração agradecido para esse Deus. Nos dias em que nós estamos vivendo, nós precisamos atentar e ter sabedoria ao estudarmos a palavra de Deus. Quando nós pedimos um milagre de Deus, nós devemos esperar no Senhor, mas jamais deveríamos descartar a tecnologia, a ciência pela qual Deus também trabalha. Da mesma forma como o rei Ezequias recebeu um terapeuta na sua casa e colocou pasta de figo sobre a enfermidade que ele tinha, e essa enfermidade foi curada pelo Senhor, mas não se descartou da necessidade de um terapeuta estar presente e colocar ali um remédio com pasta de figo para que ele pudesse ser curado. Da mesma forma, nos dias de hoje, nós temos que nos colocar nas mãos de Deus. Pedir a Deus que nos leve a um médico que seja conduzido por Ele,
que tenha sabedoria vinda do céu, que ele seja instruído pelo Senhor, para que o trabalho de um profissional alcance benefício para a nossa vida e para a nossa saúde. Precisamos sim clamar por Deus por um milagre, mas jamais deveríamos descartar da ciência, da medicina, dos meios pelos quais Deus tem trabalhado nos dias de hoje para trazer saúde para o seu povo, para que nós possamos a cada dia termos condições de melhor adorar ao nosso Criador. Querido Pai, em Tuas mãos, nessa manhã nós nos colocamos. Queremos a cada dia ser do Senhor por completo. Toma o nosso coração, molda a nossa vida, nos ajude a cada dia a fazermos a Tua vontade, nos prepara para que um dia nós nos encontramos contigo na eternidade. É o nosso pedido e a nossa oração, e nós fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. Que sobre você nessa manhã Ele se levante e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.